Bem, hoje na nossa terceira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a absorção de íons. Então, nesse primeiro módulo, nós vamos falar sobre a absorção e os íons são importantíssimos. Mas para que as plantas possam absorver os íons do solo, já que vimos que existem vários tipos de solo, é importante que entendamos um pouquinho como é que eles interagem com as partículas do solo. Bem, o solo é um estrato bastante complexo, né, onde a gente tem desde o extrato físico, químico e biológico envolvidos, né, partículas do solo. Todas essas fases interagem com os elementos minerais. A fase sólida é um ótimo reservatório, né, de potássio, cálcio, magnésio e ferro. E a matéria orgânica é um ótimo reservatório de nitrogênio, fósforo, enxofre e outros elementos minerais, que são disponíveis em formas assimiláveis pela planta. E na fase líquida, todos esses íons se encontram de solução até serem transportados à superfície da raiz. Na fase gasosa, importante também, né, tanto para a respiração da raiz, com trocas gasosas, como para os organismos que fixam nitrogênio, eles estão disponíveis na fase gasosa do solo. E a fase biológica, onde tem então os micro-organismos disponíveis para tanto fazer a fixação de nitrogênio, quanto associações micorrízicas que favorecem a absorção dos elementos minerais. Muito bem. O solo, então, é bastante diverso, né? Nós temos aqui vários estratos do solo, dependendo da origem da rocha matriz, né? Então, de fato, uma ciência bastante complexa. Nós temos algumas a macrofauna, né? Como o caso das minhocas, que auxiliam aqui na percolação da água, uma vez que essa água percola melhor, já que tem caminhos abertos. Nós temos vários tipos de classificação de solo, baseado na quantidade de areia, na quantidade de argila, né, na quantidade de silt ali. Então, enfim, nós temos solos desde granulometrias bem grandes, que permitem com que a água percole rapidamente, a granulometrias muito pequenininhas, que fazem com que a água percole de forma mais devagar. E isso limita, inclusive, o crescimento radicular, né, uma vez que não há a forma com que essa raiz cresça se o solo for muito raso, então limita o suporte da vegetação e assim por diante. Então, de fato, as estruturas do solo são bastante diversas, influenciadas pelas três fases, né, a fase sólida, gasosa e a parte de micro-organismos, que influenciam então no tipo de solo e como as plantas vão encontrar esses nutrientes disponíveis no solo. Bem, normalmente as partículas do solo elas são carregadas negativamente. Então, esse resíduo de carga negativa presente nas partículas do solo atraem as cargas positivas, então os cátions são atraídos e os ânions são repelidos. Então, grande parte dos íons que apresentam cargas negativas, eles são facilmente lixiviados porque eles não se aderem à superfície do solo com tanta facilidade assim como o caso dos cátions. E esse princípio é o que chamamos de princípio de troca catiônica sobre a superfície de uma partícula de solo. Os cátions absorvidos nessa superfície do solo, eles se tornam então, eles são atraídos no solo, ficam disponíveis para que a planta possa vir a utilizá-lo. Então, essa troca catiônica, ela é importante, um fator importante para determinar, inclusive, a qualidade do solo e a disponibilidade de nutrientes para que a planta possa crescer. É uma análise muito comum feita quando a gente quer saber quais são os nutrientes disponíveis no solo. Então, essa aqui é só para compararmos, né, alguns tipos de solo e a capacidade de troca catiônica. Então, veja, os solos com menor granulometria, né, onde as partículas são menores, em micrômetros, eles apresentam uma capacidade de troca catiônica maior do que os solos que apresentam granulometrias maiores, né, mostrando que eles têm capacidade maior de reter, né, esses cátions e eles poderem ser utilizados pela planta, que depois vamos ver como é que eles são utilizados pela planta. Né? Mas um outro fator importante que regula então a disponibilidade desses íons para a planta é o pH. Então, o crescimento da raiz normalmente é favorecido em pH levemente ácido, por volta de 5,5 a 6,5. Os fungos micorrízicos também, né, que fazem esse tipo de associação e são os responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, para que esses íons se tornem na forma assimilável, também crescem normalmente em solos levemente ácidos. As bactérias fixadoras de nitrogênio já se encontram em solos levemente alcalinos, né, já se desenvolvem melhor em solos levemente alcalinos. E os minerais também têm absorção diferente, dependendo do pH. Então, vamos ver um gráfico aqui que nos mostra isso. Né? Então, aqui eu tenho diferentes níveis de pH, de ácido, neutro a alcalino, e a largura da barra nos mostra a forma mais assimilável disponível desse nutriente. Então, grande parte deles
se encontram na sua forma máxima, né, na sua forma de assimilação, assimilável pela planta, entre 5,5 e 6,5 nesse pH levemente ácido. É mais básico, ele diminui, mais ácido também, a sua disponibilidade, e o solo fica então influenciado por o pH na disponibilidade desses nutrientes para a planta. Muito bem. Bem, e os metais pesados também são íons que estão disponíveis no solo, mas muitos deles não são utilizados na fisiologia da planta, causam inclusive problemas, né, danos muitas vezes irreversíveis no metabolismo da planta, levando a planta à morte. Então, alguns exemplos de metais pesados nós temos aqui, né, como o caso do zinco, cobre, cobalto, níquel, o chumbo, o cádmio, a prata e o cromo, que são metais que, quando disponíveis no ambiente, limitam o crescimento de algum determinados grupos de plantas. Embora existem plantas que conseguem acumular esse metal e deixá-lo disponível para o seu metabolismo, e tem plantas que conseguem fitorremediá-los, né, transformá-los em outros compostos que não são mais prejudiciais. A isso nós vamos deixar disponível para vocês um ensaio no Google, um ensaio no Moodle. Então, para isso, nós vamos deixar disponível um ensaio no Moodle para vocês, para que vocês possam compreender um pouco mais a importância das plantas fitorremediadoras, principalmente em áreas que são contaminadas com esses metais pesados. Muito bem. A raiz, então, tem diferença entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, a sua morfologia. Em monocotiledôneas, as raízes são mais fibrosas, fasciculadas, normalmente apresentam o mesmo diâmetro, né? É impossível de distinguir a raiz principal. Já as dicotiledôneas, a raiz principal é bem desenvolvida, atinge profundidades maiores, onde as raízes secundárias são originadas da atividade cambial dessas raízes. Muito bem, vamos ver aqui a fotinha, relembrar um pouquinho lá de anatomia, de morfologia, as características desses dois tipos de raiz. Então, raízes de monocotiledônea normalmente não atingem grandes profundidades, né? São raízes extremamente fasciculadas, onde a raiz principal ela para de crescer muito inicialmente, e o que predomina é a formação das raízes secundárias, né, formando aqui essa cabeleira, esse emaranhado de raiz. Aqui nós temos uma planta que cresceu, um monocotiledôneo, né, o trigo, em solo seco e em solo bem irrigado. Então vejam que a disponibilidade de água também influenciou na morfologia dessas raízes, né, favorecendo então o maior desenvolvimento das raízes em solos irrigados e o menor desenvolvimento das raízes em solos secos. E se encontram aqui praticamente na superfície desse solo. Uma vez que quando inicia o processo de seca, grande parte das gramíneas morrem rapidamente porque na camada inicial do solo é onde começa a perder a água e aí limita então porque essas plantas continuem vivas na época da seca, né? Muito bem. As raízes de cotiledôneas, então, elas já apresentam uma raiz principal bem desenvolvida, ela não termina, ela não para de crescer, a raiz principal continua, atinge profundidades maiores, né? E temos então as raízes secundárias que surgem da atividade cambial dessa raiz, que aumenta a superfície de contato, né? Então aqui nós temos a raiz de beterraba, que nesse caso nós temos uma parte aqui que acumula reserva, né? A raiz de alfafa, mostrando que consegue atingir profundidades bem significativas e se desenvolve melhor do que as raízes fasciculadas das monocotiledôneas. Com isso, a capacidade de absorver a água em profundidades maiores tem mais sucesso nesse grupo de plantas. Bem, aqui são aquelas regiões clássicas da raiz, né? As zonas de maturação, as zonas de alongamento, a região meristemática, onde está em constante divisão e a raiz continua crescendo sempre. Mas aí, dentro dessas regiões, nós temos algumas regiões que são responsáveis pela absorção de água e dos íons disponíveis no solo. Então nós temos esse grupo de células aqui, né, que tem essa expansão lateral da membrana, que permite a formação então desses pelos, né, esses pelos radiculares, e esses pelos então aumentam muito a superfície de contato dessa raiz com o solo, e é a região de maior taxa de absorção em grande parte das raízes dos nutrientes minerais juntamente com a água, né? Então nós temos regiões de fato, dependendo da planta e do grupo de raiz, que absorve melhor esses íons. Bem, e se eu for comparar aqui a distância da superfície da raiz, então está aqui a distância da superfície da raiz e aqui os nutrientes, a concentração de nutrientes no solo. Então, esses nutrientes pertinho da raiz, eles se encontram em concentrações muito baixas, né? A disponibilidade dele praticamente não existe, porque está sendo continuamente absorvido pela planta. À medida que eu vou me afastando, né, da superfície da raiz, a disponibilidade desses nutrientes começam a aumentar.
Né? Aqui são duas situações, uma situação de nível baixo de nutriente e a segunda situação em nível maior de nutriente para essa planta. Mas o que mostra é que esse crescimento contínuo da raiz é necessário porque existe essa zona aqui, que nós chamamos de zonas de esgotamento, onde está sendo continuamente absorvido pela planta esses íons e, consequentemente, ele não torna mais disponível a planta, então lança mão de mais raízes para buscar esses nutrientes em outra região, que não é na região próxima mais da sua superfície. Okay? Bem, esses nutrientes, eles encontram, né, a raiz encontra esses nutrientes de três formas. Como é que esses nutrientes podem estar disponíveis para que a planta possa absorvê-los? Por difusão, onde o nutriente entra em contato com a raiz ao passar de uma região de maior concentração, né, então de maior potencial osmótico, para uma região de menor concentração, próxima da raiz. Por fluxo de massa, que nós vimos na aula passada, o contato se dá quando o alimento é carregado de um local de maior potencial de água e potencial de pressão para uma região de menor potencial de água próxima da região de raiz, ou por interceptação radicular. Isso é muito comum em nutrientes que são imóveis, que não se movimentam entre as partículas do solo. Então, o contato se dá quando a raiz cresce e encontra o alimento nas partículas do solo. Tá? Então, essas são as três formas principais de encontro dos nutrientes da raiz até ele poder ser absorvido, então, na região dos pelos absorventes, preferencialmente, né? Então, nós temos aqui vários formatos de raízes, né? Desde raízes tabulares, que aumentam a superfície de contato, desde as raízes também de plantas epífitas, né? Como o caso aqui dessas orquídeas, que estão importantíssimos, porque aquela camada muito estratificada, que é o velame, que permite essa absorção desses íons juntamente com a água do ar. Nós temos raízes que são extremamente responsáveis, muito importantes, né, para acúmulo de reservas, como as raízes tuberosas, né, e nós vemos então as diferenças entre mono e dico, e também as raízes de plantas aquáticas, né, nesse caso aqui desse aguapé, é praticamente um emaranhado de raízes que permite essa filtração da água e também a absorção desses elementos minerais que estão extremamente diluídos nesse meio, né. Então, o formato da raiz tem uma importância crucial na capacidade com que essas plantas têm de absorver a água e os nutrientes, essas adaptações. E se falando do cerrado, o que a gente pode ter de curioso? Né? Então, essa é uma figurinha tirada de um trabalho, que também vai estar disponível para vocês, feito aqui a quantidade de biomassa que as plantas do cerrado apresentam em relação à parte aérea e à parte radicular. Então, de fato, nós temos, né, que é a parte aérea, onde tem os ramos, folhas, galhos e troncos, tanto do extrato arbóreo, como extrato arbustivo, como extrato herbáceo. Nós estamos falando de três tipos de grupos diferentes, aqui, de hábitos diferentes, de plantas, que contribuem com uma quantidade significativa aqui de biomassa por ano, por hectare, né, aqui é a quantidade de quilos por hectare de folhas, produzido por essas plantas do cerrado. Mas se nós também olharmos a quantidade de massa produzida também pelo sistema radicular, ele não sai nada a perder. Né? As plantas também investem uma quantidade significativa de biomassa no sistema radicular, já que é um ambiente que a disponibilidade hídrica é limitada em determinada época do ano, né? Então temos o período chuvoso, onde tem essa disponibilidade por precipitação, e um período de seca, onde isso limita bastante. Né? Então vejam, no caso do extrato arbóreo, essas raízes elas podem atingir até mais de 6 metros de profundidade. Né? Já o extrato subarbustivo aqui, ele já atinge aqui uma profundidade por volta de 3, 4 metros de profundidade, e o extrato aqui herbáceo fica apenas na superfície, que é o extrato que mais sofre no período da seca. Né? E isso aqui, essa profundidade grande, esse investimento grande de biomassa, permite então com que a planta consiga se manter no seu status hídrico, mesmo na ausência de precipitação no período da seca. Okay? Bem, isso é a aula de hoje, então, para falarmos um pouquinho sobre como os íons estão disponíveis no ambiente, e na próxima aula vamos falar como eles são absorvidos lá na célula. Até a próxima aula.